Gente, nós estamos finalizando essa série de mensagens Seja Livre. Quantas coisas nós vivemos e aprendemos durante essa série de mensagens. Foi uma série que trouxe à nossa mente, ao nosso coração, muitas verdades sobre o Evangelho, muitas verdades, além daquilo que muitas vezes era o nosso paradigma comum, aquilo que tinha dentro da nossa mente, muitas vezes. E nós falamos sobre alguns temas aqui, que eu quero lembrar você. Nós falamos sobre medo, nós falamos sobre orgulho, nós falamos sobre luxúria, nós falamos sobre cura das emoções, e nós desmascaramos as artimanhas de Satanás, domingo após domingo. Foram 7 domingos com esse que nós estamos falando sobre as estratégias de Satanás, muitas vezes contra a minha vida e a sua vida, sabe? E hoje, para finalizar essa mensagem, para finalizar essa série, melhor dizendo, eu queria pregar sobre o mesmo tema que nós demos a essa série. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Hoje é o tema da nossa ministração. Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, Tu és um convidado especial aqui. O Senhor sabe disso. Eu peço ao Senhor que o Senhor visite cada coração que esteja necessitado de ouvir uma palavra hoje. Peço ao Senhor que o Senhor visite cada pessoa aqui, cada família que aqui está representada, que no nome de Jesus a sua palavra seja libertadora sobre a vida de pessoas aqui hoje. Que a tua palavra traga a liberdade necessária sobre a vida dos teus filhos no nome de Jesus. A tua palavra é cura, a tua palavra é vida, a tua palavra, Senhor, pode trazer esperança ao mais perdido de todos, porque o Senhor é o dono da palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala com a tua igreja, leva cativo a mente deles hoje, no nome de Jesus. Amém? Sabe, eu quero te contar algo, que a sua liberdade, ela será conquistada dia após dia. Não será simplesmente por uma série de mensagens que nós estamos pregando, mas eu entendo que uma pessoa que precisa ser liberta, dia após dia, ela precisa estar rendida aos pés de Jesus. Sabe, eu entendo que uma pessoa que tem um problema com orgulho, por exemplo, ela não consegue a sua liberdade como um passe de mágica. Não é dessa forma que acontece. Na verdade, uma pessoa que tem um problema, um vício, algo que incomoda a sua vida, um vício sobre o alcoolismo, um vício sobre as drogas, é algo que você precisa estar lutando todos os dias pela sua liberdade. E não simplesmente com uma série de mensagens você será livre. Embora nós iremos orar por você aqui hoje, embora muitas coisas Deus tem promessas sobre a sua vida, mas é algo que todos os dias você terá que se entregar em devoção a Deus. Sabe, você precisa se entregar em devoção a Deus e consagrando a sua vida. E o mais importante de tudo, talvez, é evitar as práticas que talvez te leve a cair nos mesmos erros que você tinha no passado. Sabe, para um viciado em álcool, o que seria isso, pastor? Evitar muitas vezes estar nas rodas dos amigos, sentado em lugares onde isso é exposto com muita frequência, ou com muita liberdade, muita libertinagem. Entendem? Então a liberdade sua, ela será conquistada dia após dia com o seu posicionamento. É dessa forma que nós acreditamos que você será livre. E algo que eu gosto de sempre mencionar aqui, e eu sempre falo, é que nós sempre apontamos o caminho, e seguir esse caminho é sua
responsabilidade. Nós iremos sempre apontar o caminho da salvação para você, para sua casa, para sua família. Agora, a partir do momento que eu estou apontando, é de responsabilidade da igreja, de todo cristão, dar o primeiro passo, e a partir daí, o próprio Senhor guerreia as suas batalhas. É assim que nós acreditamos. Sabe, no final dessa reunião nós iremos orar por você, e eu tenho certeza que Deus irá fazer algo novo sobre a sua vida. Não é uma possibilidade, não é uma possibilidade que Deus poderá fazer. Eu tenho certeza que Deus fará. Eu tenho certeza disso. Porque nós estamos falando aqui na autoridade do nome de Jesus. Porém, cabe a você seguir aquilo que você está sendo ensinado. Sabe, muitas pessoas hoje em dia estão sendo escravizadas por Satanás e não percebem. E realmente essa é uma tática do inimigo. O inimigo sempre tenta cegar as pessoas. Sabe uma coisa que eu aprendi? Satanás quer bloquear a sua mente, para que você não tenha acesso à verdade de Cristo sobre a sua vida. Homens e mulheres estão na inércia de aceitar a frieza espiritual como algo normal nos nossos dias, como algo que é comum, sabe? Trazendo muitas vezes essa frieza, é o que acontece, mas a frieza muitas vezes é o que acomete a igreja nos nossos dias, sabe? E isso muitas vezes é uma semente plantada pelo inimigo, trazendo sentimentos de desânimo e frieza espiritual. Sabe, mas eu tenho algo para te dizer hoje aqui. Tenho algo para te dizer hoje aqui. Frieza espiritual, você se vence com posicionamento. Com posicionamento diante de Deus, diante daquele que é o seu Salvador. E eu vou repetir essa frase: frieza espiritual se vence com um posicionamento. Sabe como que é esse posicionamento? Jejum, oração, busca constante a Deus, buscando a sua palavra, buscando resposta certa sobre a sua vida. É assim que você vai vencer muitas vezes a frieza que o inimigo tenta colocar e plantar sobre a sua vida. Sabe, meu amigo, guerra é guerra, e você não vence as batalhas da sua mente, você não vence as batalhas que o inimigo vem contra a sua vida com vídeos que trazem do Instagram, que trazem aquele conforto para a sua vida. Não é assim. Você vence com o seu posicionamento, buscando em Deus, buscando em sua palavra, buscando em jejum e oração. Sabe, você muitas vezes pode usar uma palavra que você recebe através de um contexto numa rede social, sem problema nenhum. Porém, você não pode pautar a sua vida naquilo que muitas vezes é muito superficial sobre você. Você não pode pautar a sua vida espiritual nisso. Sabe, e por isso eu quero falar com vocês sobre algumas chaves hoje. E a primeira chave que eu queria compartilhar com vocês, para aquele que sabe que precisa de uma libertação genuína na sua vida, precisa de algo genuíno na sua história, é que você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Reconheça que precisa de ajuda. Nós iremos falar aqui hoje sobre o texto de Lucas 15, o texto do filho pródigo. Eu já preguei essa mensagem aqui. O pastor Tiago e a equipe do pastor Eliel está pregando uma série de mensagens sobre o filho pródigo também. E eu irei falar sobre esse texto. Só que tem algo interessante. A palavra de Deus é tão viva que toda vez que você lê ela, você descobre algo novo. O Senhor fala com você de uma forma diferente. E é assim que eu acredito na minha vida e na sua vida. É assim que Deus faz comigo todos os dias, e é assim que Ele quer fazer com você todos os dias. Ao abrir a palavra, ao mesmo texto que você leu ontem, Ele pode falar de uma maneira diferente com você hoje. E é por isso que nós iremos pregar sobre isso. Sabe, a história do filho pródigo está registrado no livro de Lucas, capítulo 15.
E a história conta que um pai tinha 2 filhos. E de repente, o filho mais novo, ele vem até o pai e pede para o pai parte da sua herança. Interessante que o texto, ele não menciona que o pai pergunta ou questiona para o filho: por que você quer a herança? O que você quer fazer com a herança? Na verdade, o pai prontamente distribui a herança entre os 2 filhos. E de repente, aquele filho mais novo que havia recebido aquela herança, ele sai da presença do pai e diz para o pai: ei, eu estou indo embora, estou indo para uma terra longínqua, eu não quero mais estar com você. E assim ele fez. O texto não diz que o pai em nenhum momento... O texto não diz que o pai em nenhum momento tenta pressionar o filho para ficar. Em nenhum momento o texto diz que o pai chega no filho e fala assim: você está impedido de ir. Pelo contrário, o pai deixa o filho ir cumprir a sua vontade. Porém, como toda a ação, ela tem uma reação. Acontece na vida desse moço. De repente ele sai da presença do pai e vai para uma terra muito longe. E enquanto acontece que ele chega nessa terra, o que ele faz? Todos sabem, praticamente, eu acredito que todos sabem a história. Ele gasta todas as suas riquezas, toda a sua herança, dissolutamente, de diversas formas. Com festas, prostituição, enfim. Ele gasta todos os seus recursos. Porém, mal ele sabia que viria sobre a terra uma fome e uma escassez muito grande. E interessante que o que acontece nesse texto é mais ou menos o que acontece conosco muitas vezes, como cristãos. Como assim, pastor? Sabe o que acontece? Para nós, muitas vezes as coisas estão indo muito bem e nós se esquecemos do Pai e nós caminhamos longe da sua presença. Nós só vamos se lembrar dele a partir do momento que nós perdemos tudo. Mas ainda não é sobre isso que eu quero falar. O texto que eu quero ler com vocês, vai começar no versículo 17 de Lucas 15. Que vai dizer assim, ó: após aquele menino, após aquele jovem perder todos os seus recursos, ele vai trabalhar em um chiqueiro de porcos. Vai apacentar porcos, tratar de porcos. E ali, o texto do versículo 17, ele nos diz algo muito interessante, que diz assim, ó: caindo em si. Olha o que o texto está dizendo. Lucas 15, 17. Caindo em si. Igreja, o pai mandou um servo ir buscar o menino? Igreja, o pai pegou o telefone e ligou para o menino? O menino caiu em si. O jovem caiu em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Primeira atitude daquele moço para receber a sua libertação foi reconhecer que ele precisava de ajuda. E aqui vai um recado para você. Muitas vezes você está lutando, tentando ajudar alguém. Se essa pessoa, ela não quer ser liberta, não é você que vai conseguir libertar ela. Se a pessoa não reconhecer que ela realmente precisa de ajuda, de ser livre de um vício, de ser livre de algo, não é você que vai conseguir trazer à vida dela uma consciência que ela precisa mudar. Não é você. Aprenda isso. Deixe que o Espírito Santo faça a sua obra. Sabe? Veja que hoje isso é um retrato de muitos cristãos. Sabe como? Ele era filho, aquele moço, ele era filho daquele homem, mas ele estava vivendo em um chiqueiro e com fome. Quantos de nós, muitas vezes sabemos que nós temos um Pai no céu, que nós podemos depender totalmente dele, e ainda assim nós queremos andar longe da sua presença. Ainda assim nós decidimos andar longe da sua presença.
Sabe, mas eu tenho boas notícias para você aqui hoje. O dono da liberdade sobre a sua vida está aqui hoje. E Ele pode te libertar de uma vez por todas. É Ele que pode trazer a liberdade sobre o seu casamento. É Ele quem pode trazer a liberdade sobre os vícios. É Ele quem pode trazer a liberdade sobre tudo aquilo que você mais precisa. É Ele. Então não perca a oportunidade de clamar a Ele e de pedir ajuda hoje. Não perca a oportunidade. Sabe, reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo para Jesus te conduzir à liberdade. É tudo que Jesus precisa para trazer liberdade sobre a sua vida. Você dar um passo de reconhecimento. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu socorro. E o segundo ponto dessa mensagem, a segunda chave, diz que o arrependimento é a chave para a liberdade. Lucas capítulo 15, versículo 18, diz assim, eu me porei no caminho e voltarei, o menino dizendo, o jovem dizendo, e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Escute algo. Arrependimento e confissão não são as mesmas coisas. Existem pessoas que confessam os seus pecados, mas não se arrependem dele. Existem pessoas que reconhecem que errou, pisei na bola, mas o arrependimento genuíno não foi gerado dentro do seu coração. Sabe o que acontece muitas vezes? Você pode até confessar que você errou, mas se você não se arrepender, você volta a cair no mesmo erro. Sabe o que acontece muitas vezes? Arrependimento, ele inclui a confissão. Por mais que a confissão, ela não seja suficiente para redimir a sua vida, ela acompanhada de um arrependimento, vai trazer liberdade para você. É o que aconteceu com o filho pródigo. A palavra arrependimento, ela vem de duas palavras gregas. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que diz, meta significa mudança, transformação. Noia, mente, transformação de mente. Arrependimento significa mudança de mente. Você muda a sua forma de pensar a respeito de algo. Quer um exemplo prático? Sabe aquele pecado que muitas vezes você caiu nele? Sabe aquilo que muitas vezes fez mal para a sua vida? É similar a isso que eu vou exemplificar para você. Você pode estar até com fome, mas às vezes você está ali faminto, mas a única comida que tem para você é uma comida azeda. Você tem coragem de comer? Quando você confessa, é a mesma coisa de você ter fome. Você vai ter fome novamente. Só que se você não se arrepender, você vai comer aquela comida azeda. Entende? Muitas vezes nós se arrependemos dos nossos erros, mas nós não sentimos nojo daquilo que nos fez pecar. E isso é um problema. Eu estou pregando para vocês aqui hoje, trazendo uma consciência de que o pecado, ele tem que trazer nojo sobre a nossa vida. Por mais que eu caí um dia naquele erro, naquele delito, ao olhar para aquilo de novo, por mais que a minha carne, ela peça aquilo novamente, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter nojo ao me lembrar das consequências do que aquilo traz sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tem que repugnar na minha vida, assim como essa comida azeda que eu acabei de dizer para vocês. Olha o que Romanos 12, capítulo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a palavra diz, que só é possível você acessar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus a partir do momento que a sua mente é renovada através da palavra de Cristo. É assim que você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você não se posicionar da forma que Deus tem para você, da forma que Deus direcionou a sua vida, meu amigo, você vai estar correndo a corrida dos ratos. Você vai correr, e se cansar e nunca vai chegar lá. É exatamente isso que acontece. Sabe, talvez você esteja até se pensando aí hoje: pastor, mas nós estamos no momento da graça, e a graça de Deus, ela sobrepõe todas as coisas, e eu concordo contigo. Só que por mais que nós estamos debaixo da graça de Cristo, essa graça custou muito caro um dia. Ela custou sangue inocente. Ela custou um sangue que nenhum tesouro nesse mundo consegue pagar. Então que não seja eu e nem você a abusar dessa graça. Que não seja eu e nem você a abusar do favor imerecido de Deus. Sabe, algo que eu já disse aqui algumas vezes e eu vou repetir. Há alguns ensinos que diz sobre a hipergraça, mas eu só acredito numa hipergraça para quem é hiperobediente à palavra de Deus. Eu só acredito numa hipergraça para quem busca a presença de Deus e tenta aperfeiçoar os seus caminhos através do seu Espírito. É assim que nós vivemos e vencemos as nossas batalhas. E a terceira chave dessa mensagem é a renúncia das mentiras. Toda a escravidão começa com uma mentira do inimigo na sua mente, formando uma fortaleza. Sabe como? A acusação. Você não muda mesmo, né? Quem é você para estar fazendo isso? Quem é? Olha o que você fez ontem. Olha o que aconteceu com você no seu passado. Você sabia que isso muitas vezes é o inimigo plantando sementes na sua mente para desmotivar a sua vida? Sabe como que você vence isso? Através da autoridade da palavra de Deus. Você fala para ele: eu não te aceito aqui, isso não faz parte mais do meu dia, isso não faz parte mais da minha história, a minha história está mudada. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você entender isso, se você entender a forma de guerrear, nunca mais Satanás irá oprimir a sua mente, te acusando das coisas que você fez no seu passado. Nunca mais ele vai trazer sobre a sua vida a frieza espiritual. Sabe por quê? Porque toda vez que você se sentir desanimado, você vai dizer: está escrito, nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Está escrito, eu sou uma nova criatura em Cristo, porque eu já estou nele, eu já estou firmado nele. Sabe algo que eu quero ensinar você aqui hoje? Ore a palavra. Busque em Deus as respostas para a sua vida e declare aquilo que você acredita que é a verdade sobre você. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. É isso que eu acredito e é a forma de você guerrear as suas batalhas. Voltando para o texto do filho pródigo, existem duas mentiras que o filho mais velho está preso. Deixamos um pouquinho de lado o filho mais novo. Falamos do filho mais velho. Lucas capítulo 15, o versículo 25 ao 29, vai nos narrar essas mentiras. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo quando se aproximou da casa. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu:
O seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, o filho primogênito, encheu-se de alegria. É isso? O filho mais velho saiu para abraçar o irmão. É isso que o texto está dizendo? O filho mais velho encheu-se de ira. E esse texto saltou aos meus olhos, pastor Tiago. E sabe o que o Senhor falou para mim? Falou assim: nem todos ficarão contentes com a sua libertação. Fale para a minha igreja que nem todos que estão à sua volta estarão contentes com aquilo que eu farei por vocês. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Nem todos se alegrarão com as suas vitórias, nem todos se alegrarão quando você dizer que você já não faz mais parte disso, que você está numa vida nova com Cristo. Nem todos se alegrarão com você, e você tem que estar preparado para deixar amizades pelo meio do caminho. Você tem que estar preparado para perder pessoas no meio do caminho. Sabe por quê? Porque muitas vezes o destino que Deus tem para a sua vida já não faz parte mais daqueles amigos de antigamente. Se vocês sentissem o que eu estou sentindo aqui, temor de pregar essa palavra. Mas vamos continuar. Eu não cheguei nas mentiras ainda. Então o primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Olha o versículo 29. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu, pai, nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe qual é a primeira mentira? Nunca desobedeci às suas ordens. Quem tem filho aqui? Grande parte da igreja. Seus filhos, por melhores que sejam, alguma vez ele já desobedeceu você? Inúmeras, né? Inúmeras vezes. E você acha que esse menino, esse jovem, estava falando a verdade? A primeira mentira que está sobre a vida dele: eu sou justo o suficiente. O pastor Tiago pregou sobre isso ontem. Se você perdeu aqui o Oxygen One, não perca, você que é jovem e adolescente. A série está incrível, uma palavra muito forte. Não vou me aprofundar nisso, mas a verdade é essa. Ele estava cheio da sua justiça própria. Ele tinha o mesmo senso de justiça própria que nós aprendemos com Jó, tentando se justificar com Deus. E a segunda mentira é: nunca me deste um cabrito. Mas não é isso que o texto diz, de Lucas 15. Lucas 15, 12 diz assim, ó: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Então ele repartiu a sua propriedade entre eles, ou seja, entre os filhos. Deus, o pai já tinha compartilhado com o filho o que lhe era de direito. Sabe o que se chama isso nos nossos dias? Vitimismo. O excesso do vitimismo. Nós temos a tendência de esquecer aquilo que o pai já fez por nós. Nós temos a tendência a esquecer aquilo que Deus já derramou sobre a nossa vida. Como assim, pastor? Sabe o que acontece? Muitos dentro da igreja têm a tendência de ser o filho mais velho, dizendo para o pai o seguinte: eu nunca saí dos teus caminhos, eu sempre fiz tudo perfeito, eu sempre busquei a sua presença, eu sempre fiz algo a mais por ti, e o Senhor não me abençoa da mesma forma do que aquele que abençoa
que muitas vezes não se dedica em sua presença. Mas eu tenho um recado para você hoje. Seja grato naquilo que Deus já está fazendo por você, que sobre o muito Ele te colocará. Seja grato naquilo que ainda é pequeno, e sobre o muito o Senhor irá te colocar. É isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Sabe, muitos têm a síndrome do filho mais velho porque nunca saiu de casa, mas vive como um escravo. O pai escravizava o filho mais velho? Não. O texto não fala que o filho mais velho estava escravizado. Mas o filho mais velho, ele era escravo de si mesmo. Escravo da amargura, escravo do rancor, escravo do ressentimento, escravo da ira, escravo da inveja. Preso dentro da própria casa. Que esse mal não esteja sobre a nossa vida. Que o Senhor traga sobre nós a liberdade que nós tanto queremos e precisamos. Mas algo que Deus falou ao nosso coração nesses dias é que se os filhos dele reconhecem que precisam de ajuda, se arrependem genuinamente, e estão dispostos a renunciar tudo aquilo que desagrada o Pai, mentiras, vícios e tudo mais, para estar diante da sua presença, a resposta é a mesma que aconteceu com o filho mais novo. Que você receba o presente do Pai. Aí entra a quarta chave. Independente se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho, como eu citei o exemplo aqui, esteja disposto, aberto, disponível para receber aquilo que o Pai tem para você. Se posicione como filho, não se posicione como um escravo. Se posicione como um filho, não se posicione como um coitadinho que ninguém vê você. Se posicione como filho, não se posicione como uma pessoa que é vítima da sociedade, que ninguém nunca fez nada por você. Se posicione como filho de Deus, que Ele já te chamou para ser. E quando você se posiciona, o texto de Lucas 15, 22 nos diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa quando o filho volta para casa. Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Sabe o que o texto está dizendo? A melhor roupa, o manto de justiça. Vou decifrar aqui para vocês. O pai poderia ter dado qualquer roupa para o filho. Ele poderia ter falado para os seus servos: pegue qualquer roupa no guarda-roupa e traga para vestir esse filho que me deixou e gastou toda a minha herança. Pegue a pior roupa que tiver, a roupa de qualquer servo, uma roupa rasgada, e traga para ele, ele não merece. Mas não é assim que o pai faz. Para aqueles que se posicionam, para aqueles que têm um posicionamento sério diante da sua presença, para aqueles que se posicionam em arrependimento e busca genuína, sabe o que o pai tem? Os melhores presentes, a melhor roupa. Sabe o que eu aprendo? Deus quer mudar a forma que as pessoas estão te vendo. Deus quer mudar a forma que as pessoas estão olhando para você. Por isso que Ele não pega qualquer roupa no guarda-roupa, mas sim Ele pega a melhor e te veste como um presente. Olha o que Isaías capítulo de número 61:10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus.
porque Ele me vestiu com vestes de salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Quem veste com o manto de justiça a sua igreja é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Senhor que se entregou por ela. Então receba essa palavra no seu espírito hoje. Se você era um maltrapilho, se você ainda se sentia como um simples servo, como um simples escravo, Deus está te chamando de filho hoje. E Ele não quer que você continue e persista nessa vida aprisionada por Satanás. É por isso que você está escutando essa mensagem hoje. É por isso que você ouviu toda essa série de mensagens. Permita Deus vestir e revestir você com a sua couraça de justiça, com a sua roupa, com as suas vestes, com o seu manto de justiça. O segundo presente que o Pai tem para nós hoje é o anel. E o anel representa a autoridade, Roberto. Sabe José no Egito? Sabe o que acontecia? José, quando ele foi nomeado governador do Egito, sabe o que Faraó faz? Ele pega o seu anel e coloca no seu dedo, representando a autoridade que aquele homem tinha sobre todo o reino. O próprio Faraó faz isso para mostrar que ele tinha autoridade. E Deus faz isso conosco hoje. Traz sobre nós o anel que é a autoridade, a mesma autoridade que Jesus nos entregou. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele disse: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Ei, a Bíblia está falando sobre todo o poder, não é sobre algum poder, é sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Entenda como uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Se você se submeter à sua autoridade, se você se submeter à sua presença, Ele fará você andar sobre as águas. Ele fará você pisar sobre serpentes e escorpiões. Quem já pisou sobre pedra aqui descalço? Saiu na rua descalço? É desagradável, né? É muito desagradável. Porém, a partir do momento que você coloca um tênis no pé, você coloca um calçado confortável no pé, você tem segurança de pisar em qualquer circunstância. E é isso que Deus está prometendo e dizendo para você hoje. Se você se posicionar da maneira correta, essa é a promessa para você. Essa é a promessa para essa igreja. Nada poderá parar a igreja de Cristo. Nada poderá parar a igreja de Cristo. E por fim, o Pai manda trazer os calçados, vestir o melhor calçado. O calçado representa o poder. E o poder não é simplesmente algo do acaso. Poder é uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receber presentes do Pai é tudo que um filho ama receber. Quando eu falo para minha filha que eu estou trazendo algo específico para ela de uma viagem, ela não se contém de tanta ansiedade, de tanta alegria. Se eu compro algo na internet e de repente chega em casa e ela sabe que é para ela sabe que foi um cuidado do seu pai para com ela. Se eu, sendo mau, eu sei dar boas coisas à minha filha, imagine Deus sendo bom pai, o que poderá fazer por vocês. Sabe,
A libertação é um presente garantido pela cruz, e o arrependimento é o acesso para essa libertação. Se coloque de pé. Mensagem hoje um pouco mais curta, mas eu quero orar por você hoje de uma forma muito específica. Mas antes, tenho 3 recados para você, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Primeiro recado é: se arrependa daquilo que te faz pecar. Se arrependa genuinamente, para você ser livre de uma vez por todas. Ore a palavra como uma arma de guerra. Declare a palavra em suas orações. Declare aquilo que é a verdade sobre você, sobre as suas declarações do seu dia a dia. E por mais que Satanás venha contra a sua vida, ao mencionar a palavra, assim como aconteceu com Jesus de Nazaré, ele terá que bater em retirada. Ore a palavra, e tem algo específico nisso. Sabe como eu poderei orar a palavra se eu não leio a palavra? Se você não ler a palavra, você não saberá guerrear com as armas corretas. Sabe o que representa isso? É a mesma coisa você ir numa guerra, e ao invés de você ir muito bem armado, sabe o que acontece? Você vai com uma arminha de pressão. Você não vai resistir durante essa batalha se você não estiver fortalecido. Satanás não está brincando de ser Satanás. E por fim, após você se arrepender, se posicionar, o Senhor nos diz hoje: não volte às práticas antigas. Não volte a fazer aquilo que muitas vezes Ele já te libertou. Sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela é muito enfática nisso. Ela fala que o homem que é liberto volta a praticar as mesmas práticas. Ela compara como um cão que vomita e volta a comer o seu pão. Que essa não seja a verdade sobre nós, mas que a nossa verdade seja a esperança de um evangelho, a esperança de uma cruz libertadora, a esperança de um Jesus que quer trazer liberdade para o seu povo, a esperança de que Jesus ainda continua libertando, salvando, trazendo restauração, trazendo libertação. Que essa seja a verdade sobre nós. Eu quero convidar você que precisa ser liberto de uma área específica da sua vida. Sai do seu lugar hoje, vira aqui até a frente. Esse é o momento que nós iremos orar por você.